graça, né? Chuva de bênção lá fora, e aqui está caindo chuva de salvação, de libertação, chuvas de unção, amém? Que você possa ter a sua devoção a Deus. Vamos orar, feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez, Senhor, estarmos na tua casa. Hoje é o culto também da família, o culto, ó Pai, onde nós estaremos aqui orando, fomentando, contribuindo através, ó Senhor, das ofertas também, para as missões, Projeto Neemias. Cada um aqui está com seu coração agora aberto, quebrantado e contrito. Pai, em nome de Jesus, aquele que entrar por essa porta enfermo, venha sair daqui curado em nome de Jesus, ó Pai, a tua cura, a tua libertação, que possamos continuar agradecendo, Senhor, pela vida do irmão que está do nosso lado, pela vida da irmã, Senhor, pela nossa família, que é bênção do Senhor, essa família que o Senhor nos deu também, que se chama a Igreja de Cristo, a família abençoada, uma família espiritual, da onde nós temos, ó Pai, o dever de orar uns pelos outros. E aqui, Senhor, nessa primeira oração, neste culto, nós queremos te agradecer, Pai, te louvar e fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou, declarar através do louvor, da adoração, que o Senhor é santo, ó Pai, que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, levanta os mortos, sara os feridos, desperta, Senhor, ó Deus, aquele que está morto espiritualmente, levanta, Senhor, aquele que está caído, que o teu Espírito Santo agora venha soprar dos quatro cantos da nossa vida, Senhor, e possamos apresentar a Ti o nosso culto racional, ó Deus, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformando, ó Pai, ó Deus, com este mundo, mas transformando pela renovação do nosso entendimento, Pai, que cada mente agora seja renovada, transformada, e possa apresentar a Ti, Senhor, o melhor culto, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor atenção, ó Pai, da sua vida ao Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, ó Pai, confessados neste lugar, e cada um seja perdoado e se sinta perdoado, e venha perdoar também, e assim possamos, ó Deus, como temos falado esses dias, ó Senhor, trazer os princípios da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que começa, e nós estamos aí, Senhor, ó Deus, te louvando, te agradecendo nessas formas, ó Pai, e trazendo o resultado, Senhor, da nossa vida ao Senhor. Pai, que tudo que foi falado aqui possamos colocar em prática na nossa vida, e assim, Senhor, ser pessoas melhores, assim, Senhor, nos achegar mais perto do Senhor Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 1. Salmo 1, né? Graças a Deus. Hoje é o culto da família. Também o culto de missões, né? Que nós temos agora a oportunidade de ofertar e de orar pelos missionários, pelos projetos missionários. Salmo 1, quem for achando vai dando glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Amém? Você pode dizer glória a Deus? Diga glória a Jesus. Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Diga bem forte, glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Em cima dessa palavra nós vamos louvar ao Senhor. Já queria chamar o Ministério de Louvor. Nosso tema, né, que nós vamos ouvir a palavra daqui a pouco aí, é que nós precisamos estar focados, amém? Foco. Você precisa estar focado. O seu alvo é Cristo, amém? Então que você possa declarar isso através dos louvores, da adoração, amém? E assim fazermos mais uma oração. Você pode dar a mão para o irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores, vamos profetizar, pode dar a mão, vamos profetizar vida na vida do nosso irmão. Pai, sobre a vida do nosso irmão, Pai, nós vamos profetizar nessa noite, ó Deus, sobre a família deles, sobre a casa deles, ó Pai. Ó Senhor, a nossa vida, Senhor, agora está alinhada com a vida do Senhor, com a Tua palavra. E nós acabamos de ler a Tua palavra, que bem-aventurado, mais do que feliz, ó Deus, é o irmão, a irmã, ó Pai, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Nós queremos abençoar a vida deste irmão da direita, a vida, Senhor, desta irmã da esquerda, a vida da igreja, que agora está, Senhor, ó Deus, com esse sentimento, ó Pai, ó Deus, que é mesmo, Senhor, esse louvor, esse bom testemunho, como diz a Tua palavra, Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de bom testemunho, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o pensamento desse irmão, dessa irmã, ó Deus, e a paz do Senhor que excede todo entendimento, guarde o coração dele, o coração dela, para ter a vinda do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. E assim nós oramos, te agradecemos pela vida do nosso amado irmão, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. A gente ainda está um pouco preocupado com a chuva. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a cada um que vê, a cada um que vê pela live. Em nome do Senhor Jesus, Ele traga mais pessoas. Nós possamos louvar e agradecer o nome de Jesus. Neste momento que a gente possa mentalizar aquilo que a gente vai cantar, que é dizer que Jesus, Filho do Deus vivo, Ele se faz presente entre nós. Verbo vivo, olha a letra. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem e Filho de Deus. 100% homem, 100% Filho de Deus, morreu para nos salvar, e Ele é o nosso foco. É nele que está a nossa atenção, Ele é o único. Não há outro igual ao Senhor, não há outro além do Senhor sobre a nossa vida. Nós vamos fazer isso com muita alegria e tendo a certeza que Jesus é o nosso foco. Aplauda o nome dele mais uma vez.
Glória a Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar. Importa que ele cresça maior que toda a sombra que a gente projetou. Não sei o que você projetou para a sua vida, mas o Senhor diz que nós possamos seguir sempre o exemplo de Cristo. Amém? Cristo, Filipenses diz que mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amém? Não sei o que você é, qual é o seu, né? Todos têm cargo, têm profissões, mas importa que ele cresça e a gente diminua. Que possamos descer o degrau sempre também a respeito do nosso irmão, né? Salmo que nós lemos no início, Salmo 1, ele fala dessa bem-aventurança, né? Salmo 1 diz que bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, mas pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, né? Nos seus mandamentos, medita de dia e de noite. Você tem meditado na palavra? Qual é o seu foco, né? Essa semana, a palavra daqui a pouco vai ser trazida para nós com qual é o nosso foco. Muitos focam em coisas materiais, em dinheiro, em fama, né, em pessoas, ou, né, em tantas coisas, mas nós precisamos focar em Jesus, amém? Focar na palavra dele, naquilo que ele tem para nós. Olha aí, ó, pelo contrário do quê? De andar no conselho dos ímpios. Os ímpios têm conselhos, irmãos, e nós precisamos, com toda a cautela, com todo cuidado, o que o Senhor disse para Josué lá, né? Cuidado, essa palavrinha, cuidado, vigilância, né? Tenha cuidado de meditar, de falar, de fazer, né? E o salmista, parece que Davi está lendo lá o Josué, né? Pelo contrário, medita de dia e de noite. Não é só na igreja no domingo, não é só aqui no culto, né? Ou na quinta, ou na terça, ou nos cultos que nós viemos. É dia e noite. Precisamos meditar na palavra, na lei do Senhor. E aí ele vai comparar, ó, como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Então que você seja essa árvore, que você dá o fruto, né? E aí a gente vai aproveitar, né, esse texto para a gente poder também adorar o Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos. A árvore, ela plantada às correntes de águas, ela dá fruto, ele diz aqui, ó, no tempo certo. E nós sempre ensinamos aqui que dízimo, amém? Dízimo é fruto. Amém? E oferta é semente. Malaquias vai dizer que o povo de Israel e agora a igreja, né, estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, né? E a gente possa trazer, né, mas como árvore que você vai trazer, mas primeiro, ó, de tudo, não andar no conselho dos ímpios. Quantos conselhos ímpios tem aqui na internet, no Facebook, no Instagram, nos comentários? E muitos não prestam atenção e foca nesses comentários, vai trazendo o lixo, né? Vai trazendo o lixo dessas coisas para a sua vida. Estava até comentando com a irmã ali sobre essas coisas. A pessoa vai trazendo o lixo, ela não sabe mais separar o lixo. Sabe, na casa, separa o reciclável lá do metal, do vidro, para não matar o lixeiro, né? Mas quando chega nas coisas espirituais, nas coisas que pessoas falam, o que elas veem, elas não sabem separar e traz para a vida dela aquele lixo. E o Senhor, ele diz que os ímpios têm conselhos e os conselhos dos ímpios são lixo, mas muitos andam nesses conselhos. Muitos ouvem, né? Olha aí, ó. Eles andam nesses conselhos. Andar é um estilo de vida, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí ele diz que bem-aventurado aquele que não anda nesse conselho, e não se detém no caminho dos pecadores deliberados, têm caminhos.
E a gente tem que tomar cuidado. Hoje a internet ela tem toda a distração que você possa imaginar. E tem caminhos que não vão levar ao céu, mas vai levar ao inferno, vai levar à perdição, vai levar ao mundo primeiro, né? E a pessoa achar que está tudo bem. Mas é o caminho dos pecadores, ó. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas como árvore, que nós possamos, como ele diz, ó, ele é como árvore, versículo 3, plantado junto à corrente de águas. Que águas são essas, né? As águas de Deus, as águas, é o próprio Espírito Santo que está agindo na nossa vida. Ele veio para morar em nós, então nós precisamos nos esvaziar de nossas águas. As águas poluídas que você muitas vezes trouxe durante toda a semana para a sua mente, os lixos que você não conseguiu separar, agora joga por terra. Falei, em nome de Jesus, isso não pode me dominar. Eu quero ser essa árvore plantada às águas do Espírito Santo de Deus. As águas, né? Ó, corrente não é uma água parada, poluída, é uma água corrente que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha. Ele não murcha. Quando alguém vai trazer uma exortação, um encorajamento, que vai discipliná-lo, ele não murcha. Ele fala, opa, isso não é lixo, isso é bênção para a minha vida, isso é glória, isso é graça. Então, ele levanta ainda mais, se levanta, né? E não murcha a folhagem. E tudo o que ele faz, quando a Bíblia usa essa palavrinha, tudo, né? É tudo, irmãos. Tudo que ele faz prosperará. Será bem sucedido. Então que o Senhor, Ele tem, né, uma porção para a sua vida, e essa porção é de acordo com a vontade dEle, não é aquilo que você, não, mas eu vou dar 1.000 porque Ele vai me dar 10.000, não, é de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, então Ele sabe o que você precisa. Por isso que nessa noite nós somos convidados, né, a ofertar para missões, que é a semente. Não coma a semente da oferta, né? Não coma a semente que você separou para ofertar, porque ela vai germinar e vai dar outras árvores na sua vida, outras plantas, que vão gerar outros frutos, e muito menos o fruto que você separou do dízimo. Não coma, mas entregue na casa do Senhor. Amém? Hoje é o 3º domingo do mês, e como estatuto aí da nossa igreja, nós vamos orar por missões, vamos ofertar para missões, e que você possa já estar preparado, seja no Pix, seja no envelope, né? Que você venha preparado e fazer isso para a glória de Deus, mas faça, né? Como ele diz aqui, né? Tudo o que você faz, e isso também seja, né? Seja próspero na sua vida. Amém? Vamos ver o vídeo, e daqui a pouco a gente vai orar pelos países e orar pela sua vida, tá bom? É sempre assim, esse irmão fala antes da gente ir, né? Amém? Presta atenção aí. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegamos no 3º domingo do mês de setembro, dia esse em que estaremos orando pelas nações do Oriente Médio, onde a Missão Desafio tem desempenhado trabalhos missionários. Mas antes, queremos agradecer a Deus e louvar a Deus pelas igrejas que abraçam a obra missionária. Também queremos louvar a Deus pela pessoa do nosso querido pastor presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin, e também exaltar a Deus pelo combustível da obra missionária na nossa denominação, a OMN, Oferta Missionária Nacional, que com toda certeza tem alcançado os 4 cantos da terra. E hoje nós estaremos orando pelo Oriente Médio. O Oriente Médio é repleto de desafios, conflitos armados, grupos terroristas, perseguições, tudo isso em um só lugar. Mas nós louvamos a Deus porque em meio a tantas dificuldades, a Missão Desafio tem pregado o Evangelho da Paz, o Evangelho da Restauração. E o nosso primeiro país deste anuário de oração é a Jordânia. São mais de 10 milhões de habitantes nesse país e mais de 97% da população se declara muçulmana. Mas nós louvamos a Deus porque os nossos trabalhos com a família Aziz e os nossos missionários têm sido incríveis nessa nação. Quero mostrar para vocês um pouco da nossa estrutura na Jordânia para Cristo. Atualmente na Jordânia contamos com uma igreja localizada no sul da cidade de Amman. Temos também projetos com refugiados iraquianos e sírios. Temos uma escolinha de futebol que tem alcançado as crianças da comunidade local. A nossa igreja na Jordânia tem pregado o evangelho e colocado a mão na massa. Vidas estão sendo alcançadas para Jesus, para a honra e glória do nosso Deus.
Deus. E o nosso próximo país do anuário de oração é a Síria, que conta com aproximadamente 24 milhões de habitantes em seu território. A Síria nos apresenta um grande desafio. Conflitos armados, grupos radicais do país, tudo isso é um grande desafio a ser vencido pela Igreja de Jesus Cristo. Mas em meio a tantas dificuldades, louvamos a Deus pelo avanço da obra missionária. Os nossos missionários têm feito a diferença na Síria. Vamos conhecer um pouco dos nossos trabalhos por lá. Por lá nós temos uma parceria com um centro comunitário em Damasco, uma escola de alfabetização para adultos. Também possuímos centros de profissionalização, uma clínica médica e uma clínica odontológica. A Missão Desafio tem alcançado vidas na Síria para a honra e glória do nosso Deus. O nosso próximo país também é um grande desafio, o Iraque. São aproximadamente 46 milhões de habitantes no país e 97% da população se auto-intitula muçulmana. É um desafio para a Igreja do Senhor pregar o Evangelho em meio a uma religião que claramente é opositória ao que nós acreditamos. Mas a nossa igreja tem vivido um tempo de perseguição. Nós não estamos com os cultos públicos em andamento na nossa igreja local. A igreja está temporariamente fechada, mas a Igreja de Jesus continua viva no Iraque. Os nossos irmãos se reúnem em suas casas, eles abrem as portas dos seus lares para juntos continuarem congregando e adorando ao nosso Deus. E o nosso último país esse anuário de oração é a Turquia, um país que recebe milhares de turistas ano após ano. Mas o desafio é grande e cerca de 98% da população se auto-intitula muçulmana. Precisamos romper esses desafios e pregar o Evangelho na Turquia. Mas nós louvamos a Deus porque temos hoje uma igreja estabelecida e plantada em Istambul. E também um grupo em Ascensão está pregando o Evangelho dentro das casas, em Esmir. Louvamos a Deus porque famílias estão sendo encontradas por Jesus na Turquia, a partir do mover da obra missionária. A Missão Desafio tem pregado o Evangelho nos 4 cantos da terra. E o Oriente Médio tem sido incendiado por esse avivamento que vem do Senhor. Louvamos a Deus pelo avanço da obra missionária, tanto na Turquia, na Síria, na Jordânia e também no Iraque. Quero convidar você agora a se unir a nós como um só povo em oração, em clamor, em intercessão pelo avanço da obra missionária no Oriente Médio. Deus abençoe, fique com Jesus. Bem, se coloque em pé, vamos orar por essas nações, né? Missão Desafio que trabalha arduamente aí, né? E orar pelo Oriente Médio, nós clamarmos, né? E ofertarmos, você que vai fazer a oferta no envelope ou no Pix, ou você vai colocar na salva, nós vamos separar essa oferta para a missão, né? Que você faça com fé, amém? Faça com alegria, faça como semente, os que vão dizimar também, nós vamos consagrar a sua vida ao Senhor, mas fazendo essa oração, né, pelo Iraque, pela Turquia, pela Síria, né, pela Jordânia, e assim pela sua vida que vai estar também participando dessa missão. Levante para cima aí a sua mão, a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, primeiramente clamar pela vida dos irmãos que vão fazer essa oferta para as missões, pela vida dos dizimistas que vão hoje trazer também os dízimos na casa do Senhor. Ó Deus, consagrando a vida deles e aquela contribuição que eles vão trazer. Mas também não podemos esquecer de orar, Senhor, pela Jordânia, pelo Iraque, Senhor, ó Deus, pela Turquia. Ó Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos o Oriente Médio, Pai. Senhor, que foi falado aqui, Senhor, ó Pai, neste vídeo, pela vida do Abner, e assim, Senhor, toda a missão, desafio que está, Senhor, a cada mês, trazendo, Senhor, a Deus, um continente, trazendo uma parte daquele trabalho de mais de 30 países que foram alcançados por essa obra, Pai, iniciando ali na década de 90, e assim, Senhor, para a glória do Senhor, continua salvando, continua libertando, continua, Senhor, ó Deus, restaurando essas vidas através dos trabalhos sociais e através da oferta da igreja, não só aqui da igreja, mas a igreja do Senhor Jesus, que se reúne, ó Pai, para ofertar, Senhor, e assim, neste terceiro domingo, consagramos a nossa vida, a nossa oferta, a vida dos dizimistas, Senhor, e esses países ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Enquanto louvamos, oferte com alegria, dizime na casa do Senhor.
Aleluia. Amém? Você prestou atenção naquilo que você cantou? Consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus, né? Você não é mais seu, você não é mais dono de si mesmo a partir dessa canção, né? Tudo aquilo que nós cantamos, nós temos que pensar, né? Cantamos não só com a boca, mas com a mente, com o coração, né? Com a alma. Pode sentar um pouquinho, eu queria chamar já as nossas crianças, todas as crianças, para nós orarmos. Sentado mesmo, nós vamos estender as mãos e orar pelas nossas crianças que vão estar também ouvindo a palavra, como nós aqui em cima também. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida das crianças. Pai, em nome de Jesus, cada criança, Senhor, que é trazida nessa casa de oração, e assim também, ó Deus, não só essas que estão aqui, mas os bebês que estão aí, ó Pai, ó Deus, são consagradas já ao Senhor, ó Deus, e estão ouvindo a palavra, assim, também fazendo parte da igreja, aquilo que também os pais, Senhor, têm investido, a professora, a liderança, continua trabalhando, Pai, a vida delas, e um trabalho, Senhor, que elas também continuem evangelizando, trazendo outras crianças para a Tua casa, e assim sendo um canal, Senhor, de bênçãos, assim como cada pai, cada mãe, cada família, em nome de Jesus. Amém? As palmas ao Senhor. Glória a Deus. Eu queria estar chamando já a pastora Rosana, que vai estar ministrando a palavra. Se coloque em pé mais uma vez, vamos orar, mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Tua graça, Teu poder, que se aperfeiçoa, Pai, na nossa fraqueza, da onde nós cantamos aqui, Senhor, com toda a devoção nós Te louvamos, nós contribuímos, nós também aqui com orações, Senhor, declaramos isso com louvor, com a palavra, através do vídeo e da missão, mas agora queremos ouvir a Tua voz, Senhor. O que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para falar, Senhor, o Teu falar que dá valor, o Teu falar que restaura, que nos faz mais sábios, aquilo que nós clamamos lá no início do ano por sabedoria, a inteligência para poder fazer, Pai, aquilo que o Senhor falou para Josué, para meditar, para falar, para fazer, usa a vida do Teu vaso que o Senhor escolheu nessa noite, para derramar sobre nós, Pai, a Tua palavra, e possamos, Senhor, prestar atenção, colocar em prática, e sair daqui pessoas melhores, pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus, bem-aventurados, em nome de Jesus, que as palmas louvem e agradeçam o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nosso tema da semana é foco. Aleluia. E nós vamos falar desse tema, que ele é muito bom para as nossas vidas. Amém? Josué, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso. Josué, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Foco. Nós estamos já há um tempo falando sobre a vida de Josué. Cada um tem um tema. Nós corremos, aprendemos um pouquinho, mas sempre da vida de Josué, né? Vamos conhecer bastante ele. E agora nós vamos falar sobre o foco. Josué, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não tira não, deixa aí, tá? A gente vai, daqui a pouco você pode tirar. Irmãos, como nós já ouvimos falar e nós sabemos, né, que o Senhor estava ali com Moisés ainda vivo, e Moisés estava cumprindo o propósito de Deus, que era tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E Moisés estava cumprindo seu papel. E Josué estava com ele num certo momento da vida dele, antes da sua morte de Moisés. Josué já estava com Moisés, né? Eu falei certo? Parece que eu falei errado. Moisés, tá? Antes de Moisés morrer, Josué já estava com Moisés. E nesse processo da vida de Josué, o Senhor já conhecia e já sabia tudo o que iria acontecer. Jesus Deus já sabia o que iria acontecer com Josué, o que iria acontecer com Moisés. É um caminho a percorrer.
todos nós temos um caminho a percorrer, amém? Se você está vivo, você está andando por um caminho, concorda comigo? Cada um está andando pelo caminho. Espero que todos estamos no caminho certo, em nome de Jesus, né? Que indica um alvo, que é a nossa terra prometida, ou seja, os céus, não é assim? Então, Moisés estava levando o povo, só que Moisés morre. E agora, Deus puxa quem? Josué. Deus puxa Josué, então. Só que Josué não foi escolhido por acaso. Josué já estava andando um caminho e sendo lapidado e forjado por Deus, porque Deus sabia que Josué ia cumprir um propósito. Estava debaixo de um propósito que ele deu para Josué. Então, aí, em Josué capítulo 1, Deus anima Josué, dizendo o quê? Que agora Moisés morreu. Agora você, é a sua vez, está com você a bola de dar continuidade, levando o povo até a terra prometida. O povo estava ali, entre um e outro. Moisés tinha levado até certo ponto. Só que dali ainda não tinha chegado, ainda não tinha cumprido o propósito, que era levar o povo à terra prometida. E Josué, então, pega esse papel. E Deus aqui está encorajando Josué. E o capítulo 7, que vai falar sobre esse foco que nós vamos dar início aqui na ministração, Deus está dizendo assim para ele: tão somente seja forte e muito corajoso. Só o fato de Deus estar falando isso para Josué, eu imagino que Josué estava tremendo na base, sim. Porque Josué, como eu e você sente medo? Eu sinto. Você sente que não é com você o negócio? Eu sinto, às vezes. Você, às vezes, pensa, por que eu, Senhor? Podia ser outro ali? Eu penso, muitas vezes. Né? Nós ontem fomos para um evento de esposas de pastores, e eu estava lá com a Vitória, a irmã Dalva foi lá também para ajudar na cozinha, participou conosco. E a palavra de ontem foi justamente isso, improvável, mas escolhida. E justamente falou sobre isso, que às vezes nós nos achamos o quê? Improváveis, não é assim? Já aconteceu com você? É porque já acontece comigo direto. Mas nós somos escolhidos por Deus. Você foi escolhido? Então, se você está aqui, foi porque você foi escolhido pelo Senhor. Então, nós precisamos agora o quê? Nos colocar na posição. E Josué agora estava ali, não tinha nenhum corpo, como o pastor pregou para nós esses tempos, não tinha nenhum corpo para velar, para enterrar, porque Deus escondeu o corpo de Moisés, e agora toda a responsabilidade que estava sobre Moisés, agora estava sobre Josué. E Deus, o próprio Deus encoraja, você vai ser forte e muito corajoso. Só que ele não fala só isso. Ele fala assim, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus já tinha dado a lei para quem? Para Moisés. E Moisés deu a lei para Josué. Vocês estão entendendo? Deus sempre vai usar uma pessoa. Deus usa o pastor, Deus usa o líder, Deus usa o servo dele, que se põe na posição. E nós precisamos agora estar atentos para ouvir a voz de Deus e cumprir o que Deus falou. Então, é muito interessante quando ele fala isso, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te passou. Moisés já tinha passado a lei, já tinha explicado para ele o que tinha feito, ele tinha caminhado com Moisés por um tempo. Então, agora, o que ele tem que fazer? Não se esquecer disso. Ele deveria meditar na lei, meditar na palavra que Deus tinha dado a Moisés, sempre firme e forte, com muita coragem e prosseguir com aquilo. Ele tinha o quê? Um foco, um alvo que ele não podia deixar. E aí ele continua falando assim, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desvie. Por que Deus falou isso? Não se desvie. Nós estamos num caminho, como eu falei para vocês. Quando nós imaginamos uma estrada, nós imaginamos que nessa estrada tem desvios, não tem? Tem lombadas, tem declives, né? Aqueles buracos, tem quebra-mola, não é assim? Tem retorno, tem várias placas de indicação de caminhos, até mesmo indicando atalhos, não é assim? Numa estrada. A estrada da nossa vida também é assim. Tem muito disso no caminho que a gente percorre. E no caminho de Josué também tinha isso. Então, Deus, ele frisa isso para Josué. Você não vai se desviar para nenhum canto.
você não vai pegar atalho, você não vai pegar retorno, você não vai olhar outro tipo de placa que não seja a minha indicativa que eu já te dei, você não vai dar ouvido para ninguém, você não vai parar em posto nenhum, você vai seguir adiante. Ele não podia fazer outra coisa além de seguir o caminho que o Senhor já tinha dito para ele, que ele tinha que seguir. Né? Aí ele continua, ó, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem-sucedido. Algumas versões falam que seja próspero. Quando você vai pegar no original da palavra, o bem-sucedido, eu tenho até aqui a palavra no original, que significa rebissakal, não sei se fala assim, mas é isso. Tá? Que a palavra original está falando o quê? De sabedoria. Quando Deus fala isso, para que você seja bem-sucedido onde quer que você andar, Ele está dizendo o quê? Para que você adquire conhecimento, sabedoria, para discernir os seus desafios. Se tem um livro que talvez se a gente torcesse a Bíblia, Josué, sairia sangue, seria Josué. Porque é um livro sanguinário, né? Tem muitas guerras, uma atrás da outra. Guerras e batalhas e batalhas. Deus sabia que Josué ia enfrentar muitos desafios, muitas batalhas, muitas tentações. E é só Josué que enfrenta? Não. Você e eu enfrentamos todos os dias, irmãos. Todos os dias nós enfrentamos isso. E Josué ia enfrentar na pele, né? Diferente de nós. Hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, pelo menos, não tem guerra, né? De nós estarmos batendo nossos irmãos. Não é mais isso, não é mais assim. Mas, antigamente, era olho por olho, dente por dente. Era assim que conquistava as coisas, através da guerra. Deus sabia disso. Então, Ele fala assim, agora você tem que fazer isso porque você precisa adquirir sabedoria. Medita na lei, de dia e de noite. Que lei? A que eu já entreguei. Porque você precisa ter sabedoria. Você precisa ter entendimento. Era isso que ele estava querendo dizer no bem-sucedido, no próspero. Para agora vencer os desafios que você vai passar. Vai ter muitos desafios. O do sol, que nós falamos aí bastante. Sol pare, lua pare em tal lugar. A lua parou ali, o sol parou no lugar certo, a lua parou no lugar certo. Aquilo foi um desafio tremendo, mas se ele não tivesse sabedoria na palavra, não conhecesse o Deus na qual ele servia, ele não ia fazer nada daquilo. Não ia acontecer nada daquilo. Ele precisava ter conhecimento. O mundo fala muito assim, você pode tirar tudo de uma pessoa, mas não dá para tirar o conhecimento, não é assim? Não sei se tem, não é assim que fala? E é bem isso mesmo, irmãos. Não dá para tirar sabedoria. Quando você adquire sabedoria e conhece quem é a sabedoria, que é o próprio Cristo, nada tira isso de você. Você pode perder tudo, mas você não pode perder o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos dar continuidade. Pode tirar. Daqui a pouco a gente volta de novo. Então, Moisés morreu, agora é com Josué. Josué, então, recebe a ordem do Senhor. Ele deveria meditar na lei do Senhor. O estudo e o aprendizado da palavra de Deus deve fazer parte da nossa vida diária. Nós precisamos conhecer Jesus. Conhecer, praticar tudo o que nós estamos aprendendo. Amém? E isso é o quê? Obediência, você como cristão, nós precisamos ser o quê? Obedientes ao Senhor. E Josué era tão obediente que ele agora vai fazer à risca tudo o que Deus mandou. Depois ele usa o conselho do próprio Deus para ele aconselhar os outros. E ele fecha o livro de Josué, muito bem, servindo ao Senhor. Você quer servir? Vocês não querem servir? Mas eu e minha casa vamos servir. Amém? O sucesso de Josué, irmãos, não dependia dele saber lutar, não dependia de outras formas a não ser a obediência ao Senhor. O sucesso de Josué dependia da obediência que ele tinha ao Senhor. O Senhor é que iria vencer as guerras. O Senhor é que ia vencer e ia levar ao povo através de Josué. Então, ele precisava de quem? De Deus. O que Josué precisava era de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então, Josué foi chamado para dar continuidade no propósito de levar o povo de Israel, o povo hebreu,
para a terra prometida. E quando nós falamos disso para hoje, não mudou isso. O propósito continua o mesmo. Nós, como cristãos, devemos levar agora o povo, as almas, para Cristo. O propósito de Deus não mudou, não mudou. Não importa quanto tempo passou, quem são as pessoas que o Senhor está usando, se foi Moisés, se foi Josué, o propósito de Deus não mudou. Nós precisamos ainda resgatar almas e levar até o Senhor. Esse é o propósito. Hoje, agora, a gente acabou de ver um vídeo da Missão Desafio falando sobre missões. E um país que tem 98% da população muçulmana, complicado, irmãos. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita gente, tem muitas almas para saquear do inferno e tirar as pessoas que estão caminhando para o inferno. Tem muita coisa, tem muito. O propósito de Deus continua o mesmo. Por que tem tanto? Porque tem muito crente que não está cumprindo o propósito de Deus. Então, a gente precisa repensar nisso. Então, para que se cumprisse o propósito, haveria um caminho longo e difícil pela frente, onde não teria, então, atalhos. Ele não podia olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Atalhos, o inimigo é que coloca atalhos na nossa frente. Sempre. Desde o comecinho do mundo, o primeiro atalho que o inimigo lançou lá foi oferecer a fruta para Adão e Eva, irmãos. Foi um atalho imenso. E Adão e Eva caiu no atalho. E nós estamos aqui, olha um para o outro, dessa forma. Né? Tudo começou a acontecer devido a um atalho que foram pegados lá. Então, Deus direciona Josué e orienta ele a não se distrair. Ele teria agora que ter foco no propósito dele. Então, nós temos um caminho a percorrer, temos um tempo limite para isso. Eu não sei qual é o meu tempo limite. Eu tenho 41 anos. Mas o meu tempo limite pode ser 42, pode ser 80. Em nome de Jesus, não, né, filho? Então, não sei qual é o meu tempo limite. Mas nós temos um tempo limite para percorrer essa estrada. Como nós não sabemos qual é o tempo, nós precisamos o quê? Trabalhar. Nós precisamos caminhar, fazer a vontade de Deus. Amém? E durante esse caminho, há muitas distrações, como eu falei para vocês. No nosso caminho, há muitas distrações. E agora nós vamos ver algumas distrações que podem acontecer conosco, que nós não podemos permitir isso, porque nós somos cristãos obedientes e nós seguimos a vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Ai, glória a Deus. Então, vamos lá. Quando olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas, quando nós paramos, nós conhecemos muita gente, amém? Vamos pensar aqui na nossa igreja, nas pessoas que nós conhecemos aí de fora, pessoas. Quando nós olhamos as pessoas, nós vemos pessoas com qualidades muito boas, amém? E com muitas realizações. Eu estou falando de gente crente, tá? Pessoas que estão debaixo do propósito de Deus. Você já viu isso? Já viu, olhou para alguém e falou, nossa, olha, essa pessoa tem umas qualidades de crente de verdade. Olha, você fala, nossa, esse é crente mesmo. Olha que bênção que essa pessoa é. Ele tem realizações, né? Ele é próspero, tem sabedoria. Quem já viu pessoas assim? Se nós fomos esse, melhor ainda, né? Que a gente tem que olhar para nós. Olhar para os outros, às vezes, é perca de tempo. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Mas você também já viu pessoas cristãs, que conhecem a palavra, que estão completamente perdidas no caminho? Quem já viu? Espero que não seja nós, né? Mas a gente vê pessoas de qualidade e pessoas que estão completamente perdidas na caminhada. Qual que é a diferença dessas pessoas? Sendo que elas ouvem a palavra de Deus e elas conhecem Jesus, porque nós estamos falando de cristãos, de pessoas que conhecem a palavra. Qual que é a diferença delas? A diferença é que elas não têm foco no propósito inicial. Não tem foco. A ordem já foi dada, mas a pessoa não consegue focar na ordem inicial, em Jesus, na palavra de Deus. Ela está andando no caminho, mas ela vê uma placa. Um lanche aqui, ela para e vai. A paradinha. Um retorno ali, ela vai. Tem uma lombadinha aqui, de vez de passar, não, ela fica parada por um tempo ali. Ela está andando no caminho, mas ela está completamente perdida no caminho. Ela está andando, daqui a pouco ela está voltando. Está entendendo? Está no caminho, mas está perdida. Perdeu o foco. Está olhando para a direita, está olhando para a esquerda. E não tem foco nas coisas de Deus. E nós, como cristãos, precisamos ter
foco. Aleluia, Jesus. Então, agora nós vamos olhar para nós. Esquece o povo, né? Que às vezes é o que eu falei, às vezes atrapalha, né? Olhar para as outras pessoas, porque a gente vai falar, fulano de tal faz. Então, eu posso fazer também. Aí eu te encontro lá, né, em outro canto. Não dá certo. Entendeu? Então, olhe para si. No mundo está cheio de distrações. Se formos olhar para essas distrações, nós seremos engolidos pelo sistema. Então, hoje, nós vamos ver muitas distrações. No celular, como o pastor falou, na televisão, é uma série atrás da outra. Se você for começar uma série, você não para mais. Deus falou muito comigo sobre isso. É jogos. Deus falou muito comigo sobre isso. Jogos de azar. Quero ser rico logo. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar um tigrinho. Eu não jogo, não, para queimar, tá? Vou comprar uma telecena, né? Vou na loteria. Nem sei mais se tem mais jogo. Tem muitos, né? Agora, pela internet, tem muita coisa. Então, eu vou querer andar mais rápido, eu vou para outra coisa que a palavra condena. Vou fazer um desvio. Vocês estão entendendo? Então, hoje tem muita coisa. A televisão é muito entretenimento, um atrás do outro, porque você já cansa de uma coisa, já tem uma coisa novidade, já tem uma coisa nova. As mulheres, então, elas ficam perdidas, porque agora são muitas roupas diferentes, né, Leandro? E muitos apetrechos, e a gente quer todos. A gente tem 2 pés, mas a gente parece uma centopeia, porque aqui a gente quer muito comprar sapatos e coisas novas. Os homens agora têm carros de tudo quanto é jeito, um carro mais bonito, e aí você se perde, porque agora está mais fácil comprar carro. Aí você corre, compra um carro, esse carro já não presta mais, ele está novinho, você vai para outro carro. Não é assim? Motos, e o mundo todo tem uma distração, e se nós não tomarmos cuidado, a gente cai nas distrações. E eu estou falando de coisas simples, que não quer dizer que você não possa ter, são lícitas. Você pode ter roupas, sapatos, você pode assistir televisão, você pode jogar um videogame, tudo é lícito, você pode fazer, só que não pode perder o foco. Tem que ter um equilíbrio das coisas. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Porque você está andando numa caminhada que tem um propósito. Você precisa estar debaixo do propósito. Não pode esquecer, irmãos. Porque crente sem propósito não é nada. Nós precisamos ter propósito, e o propósito Deus já nos deu. Amém? Aleluia, Jesus. Então, a gente não pode perder o foco. Seja um crente. Então, agora, nós vamos falar de alguns cristãos que nós não podemos ser. A gente tem que tomar cuidado nisso. Peguei só algumas coisas, tem muita coisa, um infinito, né? E a gente precisa vigiar em algumas. Repita comigo assim: eu não posso ser um crente narcisista. Nossa, que palavra forte. Eu nem sei o que significa narcisista. Um crente narcisista é aquele crente que tem a sua vontade voltada somente para si. Eu só penso em mim. Eu só quero juntar tesouros para mim. Entendeu? Egoísta. É um crente narcisista. Eu tenho uma vida voltada para mim mesmo, para aproveitar e ganhar e possuir cada vez mais só para mim. E no reino de Deus não é mim, não é eu, é nós, é meu irmão. Jesus morreu na cruz por nós. Não foi por ele, foi por nós. Então o evangelho é nós, o evangelho é pessoas. É levar um grupo para um certo lugar. É tirar do Egito um povo e levar a uma terra prometida. Entendeu? Ai, obrigada, porque eu estou derretendo. Misericórdia. Eu passei maquiagem. Eu não gosto de passar maquiagem, porque eu derreto. Para que eu passo maquiagem? Muito obrigada, irmão. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Eu estou mais. Então, primeiro aí, não seja narcisista. Não seja egoísta. Não pense somente em você. Livre-se do peso do pecado. Livre-se do peso do pecado. Você peca? Você peca? Eu peco. Todos nós pecamos. Mas o que precisa ser feito? Irmãos, prestem atenção em mim. Deixa o irmão lá arrumar isso aí, em nome de Jesus. Não arrumou, não? Ô, Zé, liga aí para mim o ar, por favor. Aleluia. Agora presta atenção em mim, em nome de Jesus. Livre-se do peso do pecado. Todos nós pecamos, mas nós não podemos continuar
pecando, no erro, sempre. Pecar deliberadamente. Não pedir perdão, não se arrepender e não parar de pecar em certos pontos que a gente está pecando sempre. O pecado cristão, como nós sempre falamos, ele tem que ser por acidente, porque nós vamos pecar, nós vivemos num mundo que não tem para onde correr. Quando a gente pensa, não sou pecador, já acabou de pecar. Então, que os pecados sejam por acidente. Você percebe que você pecou, você se arrepende e está tudo certo. Então, nós precisamos nos livrar do peso. O que é peso do pecado? É culpa do pecado. A culpa nos impede de prosseguir no caminho. É como se você estivesse andando pelo caminho com um saco muito pesado nas costas. É a culpa. Atrapalha você, entendeu? Está andando pelo caminho, mas está carregando um saco pesado nas costas. É a culpa do pecado. Se você já se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, se arrependeu e não comete mais, o Senhor já te perdoou. Quem é que fica na tua cabeça falando, fuzoando no seu ouvido? É Satanás, é o diabo. Que ele quer justamente fazer com que você ande cada vez mais devagar. Que ele quer até você parar, entendeu? É o peso do pecado. Você sabe o que você precisa fazer, mas não faz. Daí vem a culpa, e ela é um dos declives da estrada, que vai te fazer andar mais devagar. Que vai atrapalhar a sua caminhada debaixo do propósito do Senhor. Porque aí que vem aquele negócio. Nossa, mas olha o que você fez no passado. Como é que você está cuidando de grupo de mulheres? Nossa, mas olha quem você é, como é que você está cuidando de um grupo de homens? Olha, mas olha o que você cometeu, como é que você está cuidando de crianças, sendo que a sua família está do jeito que está? Seus filhos você não consegue cuidar, como é que você cuida do filho dos outros? Isso é diabo. É o diabo querendo fazer você parar, porque você tem propósito, e o Senhor quer te usar. E ele fala, não olha para a direita, não olha para a esquerda. E você está olhando o que o diabo está falando para você. Para, olha o que você está fazendo. Imagina, quem é você? Você é muito novo para fazer, ou você é muito velho para fazer. É Satanás, é culpa. Lançando coisas, e na verdade você precisa dar ouvido à voz de Deus. Amém? Isaías capítulo 59, versículo 2, põe para nós aqui rapidinho. Diz assim, ó. Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Está dizendo que o pecado faz separação entre você e Deus. Então, não tem como continuar pecando e fazendo a vontade de Deus. Você para de pecar e faz a vontade de Deus, ou continua pecando e vai para o inferno. Amém? Amém, amém, né? Porque isso é verdade mesmo, tá? Outra coisa, nós falamos aqui, livre do pecado, não seja um narcisista. Agora nós temos o coração preso em coisas que não são espirituais. Quantos cristãos estão no nosso meio? Espero que não sejamos nós, em nome de Jesus. Se for, dá tempo ainda de pedir perdão e melhorar. Mas quantos de nós estamos mais focados nas coisas materiais do que as coisas espirituais? O foco do crente é as coisas materiais. Perdeu o foco do coração, não está preso mais às coisas espirituais. Então, ele é uma pessoa que só pensa no dinheiro, ele só quer honra e ele só quer diversão, só quer entretenimento. Né? Então, aquela pessoa que... Hoje a gente vê muito isso, muito, muito. Talvez pelas redes sociais que aumentou e o povo fala o que quer e a gente acaba sendo levado. É o povo falando de dízimos e ofertas, já viu? É um problema nas igrejas, falar de dízimos e ofertas. Graças a Deus aqui não é assim, mas em várias outras é assim. E na internet você pega um versículo, você coloca lá, dízimos e ofertas. Tem mais vídeos falando que você não precisa participar, não precisa dar, do que para você que você pode, que você é para fazer isso. Então, é muito grande isso, a gama. O problema do crente está sendo o bolso. O maior problema está sendo o bolso. Ele não entende o princípio da mordomia, o princípio de dar e receber, o princípio de dizimar e ofertar. Então, ele vai ser sempre medíocre, pobre, tanto espiritualmente, quanto fisicamente também, porque é um princípio. Então, ele não consegue dizimar e ofertar na coisa do Senhor, porque o seu coração está preso no dinheiro e ele está preso na avareza. A avareza, então, agora é uma lombada imensa na estrada, que atrapalha ele de andar tranquilamente na estrada.
Aquela lombada é muito grande, porque é avareza. Então, sempre vai ter uma lombada muito grande que vai fazer ele parar ali. Não vai conseguir caminhar de acordo com o propósito da vontade de Deus, porque ele trava ali. Ele é muquirana, avarento, não quer abençoar a obra do Senhor. E não entende sobre fidelidade por tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Amém? Então, esse é um ponto. Ele está focado somente nas coisas dele. O coração dele é prendido em abençoar outras pessoas. Não tem um coração desprendido em abençoar pessoas. Pelo contrário, ele é prendido. Então, tudo isso acontece na vida do crente para perder o foco. Tá bom, irmãos? Aleluia, Jesus. Outra coisa. Uns querem honra e título e não querem passar as etapas. Assim como Josué, como eu falei, ele passou por etapas na vida dele. Ele, com Moisés vivo, ele foi obediente. Ele andou com Moisés. Ele foi o braço direito de Moisés. Mesmo Moisés estando vivo, ele nunca quis pegar o lugar de Moisés, mas ele estava sempre ali pronto para ajudar no que precisava. Então, quando Deus olhou um sucessor para Moisés, ele viu quem? Josué. Josué foi o homem forjado antes da morte e depois da morte. Foi lapidada a sua vida, da sua família, para permanecer e cumprir o propósito de Deus. Então, todos nós, como temos um propósito de Deus, seja ele como pastor, como diácono, como um líder, como um discipulador, como um mentor de pessoas, nós vamos passar por etapas, irmãos. Não dá, tem que passar por etapas. Uma vez eu ministrei aqui, até ministrei uma vez para as crianças, sobre o joguinho de videogame, né? Quem já jogou videogame aqui alguma vez na vida, que seja um Nintendo antigão, a gente sabe que tem etapas no joguinho de videogame, não é assim? Tem etapas. Então, você vai lá, passa por uma fase. Na outra fase, você tem que ter uma quantidade, pelo menos no joguinho do Nintendo, você precisava ter uma quantidade de vidas para poder lutar contra o chefão. Se você não conseguisse, você tinha que voltar para a fase, porque você não tinha as ferramentas necessárias para lutar a próxima fase. Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer? Na nossa caminhada, nós vamos ser lapidados por Jesus, por Cristo, por Deus. Nós vamos ser forjados, o nosso caráter vai ser forjado. Nós vamos adquirir o quê? Maturidade espiritual, para chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Assim foi com Abraão, assim foi com José, assim foi com Esther, assim foi com Ruth. Todas as pessoas que foram usadas por Jesus, por Cristo, por Deus, na Bíblia, com Paulo, todas as pessoas, elas foram o quê? Forjadas. Elas foram o quê? Lapidadas, para poder chegar onde ele era para chegar. Aquelas pessoas que pararam no meio do caminho, elas foram um fracasso. Né? Saul, Sansão e tantos outros. Eles fracassaram na sua vida. Deus tinha um propósito na vida deles, eles não quiseram passar pelo processo. E assim somos nós cristãos até hoje. Aleluia, Jesus, que a gente precisa vigiar nisso. Então, outros querem honra e título, mas não querem passar o processo, né? Mas as etapas são importantes para nos lapidar, como eu falei, mas eles acham que está demorando demais, né? Não quer passar, está demorando muito para cumprir. Às vezes a pessoa acha que ela já está pronta, o inimigo sopra lá, você já está pronto, você é muito inteligente. Né? Vai fundo, você é um pregador nato, você é uma cantora, né? Você consegue, você é muito inteligente, você é esperto. Tudo que fala, você tem a resposta na ponta da língua, você já está pronto. E aí é o perigo, porque o Senhor, enquanto o Senhor fala, não, tem muito que aprender, o inimigo fala que você está pronto, e aí você desiste no caminho e pega um atalho e perde foco no seu caminho. Ou aqui que é mais rápido, porque aqui vai ser um pouco mais demorado, então eu vou ali que vou mais rápido. Outra coisa, outros não conseguem manter o foco, porque o processo de amadurecimento, de restauração do lar, está escutando aí? Dói, demora, dá trabalho, e eles desistem no meio do caminho, pegando agora um retorno. Às vezes você conhece gente assim, às vezes você já fez isso, já cometeu, às vezes está até pensando em fazer isso.
está demorando demais. A restauração desse marido, a restauração desse filho, esse processo está demorando demais. Sabe? Aí você fica cansado e você desiste no meio do caminho, pega um retorno e volta de novo. Quantas pessoas a gente já conheceu que já fez isso? Quantas pessoas que estavam conosco aqui e já não estão mais? E nem estão em outro lugar, pegaram o retorno e voltaram para trás. Perderam o foco, perderam o propósito inicial. Amém? Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2. Fala que a nossa jornada de fé neste mundo é comparada a uma carreira e uma corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e carregamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém, Jesus. Nossa jornada de fé, como eu falei para vocês, neste mundo é comparada a uma carreira e uma corrida. Toda carreira, para você obter uma carreira, você precisa começar de onde? De baixo. Tem que começar de baixo e nós vamos crescendo para obter uma carreira, não é assim? Na fé é assim também. Você começa aqui e você tem que ter um crescente. Não dá para voltar para trás. Precisa ter um crescente, porque se você parar e voltar, você tem que começar lá de trás de novo. Não tem para onde correr. E é uma corrida, porque toda corrida ou tem um perdedor ou tem um vencedor. Está entendendo? Então, é uma corrida, nós precisamos estar correndo para sermos vencedores, para chegar aonde nós precisamos chegar. Amém, irmãos? Hoje está meio difícil, né? Misericórdia, Jesus, eu acho que é o clima chovendo, o povo está prestando atenção nas outras coisas. Qual que é o segredo disso tudo? A perseverança, não parar por maneira alguma, não perder o foco de maneira alguma. Aleluia, Jesus. Não importa quais obstáculos nós seguimos, né, que está no nosso caminho. Falta de dinheiro, doenças, morte, percas, desânimo, decepções, depressão, sobrecarga, não pode nos parar. Eu estava vendo acho que foi ontem, se não me engano, um pastor muito conhecido. Eu devia ter anotado o nome, mas eu esqueci de anotar o nome. Agora, talvez vocês viram na internet. Um pastor moreno, ele se matou de depressão. Quem viu isso na internet? Exatamente. Estava uma depressão, ninguém imaginava que ele tinha depressão, mas ele tinha. Pregava, ministrava a palavra, ensinava pessoas, sabe o nome? Lembra do nome dele? Ensinava pessoas, mas, de repente, descobre, o pastor se matou com depressão. Ninguém nunca imaginou. Estava pregando, estava fazendo tudo. Mas ele simplesmente parou na estrada, não quis mais. A depressão matou ele. Ele perdeu o foco. Ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda. Já pensou se Josué fizesse isso? Porque não tem diferença da época de antes para hoje. As mesmas dores nós temos. O mesmo cansaço emocional nós temos. Eles mais ainda, porque já pensou sair de uma batalha e entrar em outra. E a batalha era acirrada, não é igual a nossa, que é acordar de manhã e trabalhar. Né? Tristeza, exaustão, todo mundo no pé, Josué, 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 Josué. E Josué trabalhando, Josué labutando, porque ele precisava estar no foco, precisava estar, porque ele ouvia a voz de Deus falando no ouvido dele, seja forte e muito corajoso, Daniel. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita força. Todos nós estamos vivendo uma batalha diferente, mas não quer dizer que a sua batalha seja maior do que a minha e a minha seja maior que a tua. O Senhor, quando Ele quer nos provar e nos lapidar e nos forjar, Ele vai nos dar lutas mesmo. Ele vai nos forjar e lapidar. Mas Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele sabe até onde Ele vai, até onde Ele permite que você aguente. Ele conhece, porque nós somos dEle. Amém? Aleluia, Jesus.
Então, não ligue para qualquer tipo de distração, mantenha o foco. Jesus é nosso foco, nosso alvo. Olhando firmemente para Jesus, o autor, nós acabamos de ler agora em Hebreus, o autor e consumador da fé. Ele é a nossa esperança diante das dificuldades da vida. Jesus morreu na cruz para que nós possamos hoje ter esperança, termos vida. Ele não morreu na cruz por qualquer simples, qualquer coisinha mera. Não, foi para nos dar esperança, irmãos. Morreu na cruz para nos dar esperança. Amém, Jesus, aleluia, Deus. Olhando para Ele, nós vamos vencer tudo isso. O Evangelho, ele é puro e simples. Não tem segredo no Evangelho. Ele é puro e simples. A gente que complica, né? Mas ele é puro e simples. Estamos aqui para viver um Evangelho de amor, evangelizando pessoas. Evangelizando pessoas, edificando pessoas, ajudando as pessoas a crescer na graça e no conhecimento da palavra, porque o Evangelho é pessoas. O Evangelho são almas. É isso. Nós precisamos estar uns com os outros mais perto. Josué manteve o foco, cumprindo seu propósito de levar o povo e conduzir o povo à terra prometida, e ele conseguiu cumprir o propósito dele. Eu creio que Josué hoje está com Jesus, com Cristo, na glória, esperando um dia nós estarmos lá e nos encontrarmos. E quando a gente chegar lá, a gente vai conhecer. Josué, prazer, tudo bem, Rosana? E aí, como é que está? Nem sei o que falar para o Josué nessa hora. Olha, consegui, venci, glória a Deus. Foi fácil não, eu que diga que não foi fácil estar lá no céu com o Senhor, porque Ele cumpriu. Agora e nós estamos vivos. Será que nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus? Será que nós vamos deixar as distrações do mundo vencer e nos cegar, a ponto de nós esquecermos o propósito inicial, que são pessoas, são almas? Qual é o propósito inicial? Pessoas e almas. E nós, às vezes, esquecemos, porque nós olhamos para o nosso umbigo. Nós olhamos para nós. Nós somos crentes narcisistas. Nós precisamos de um mover dentro da igreja para a gente ficar firme. Hoje a gente vê muito. Faz um evento, a gente vê gente, às vezes, que a gente não vê nos cultos. Estou mentindo? Aí, num casamento, a gente vê pessoas ali. Vai numa festa, a gente faz uma festa, a gente vê pessoas. Num culto específico de um aniversário, a gente vê pessoas. Mas vê no ensinamento de terça-feira, quantas pessoas estão aqui aprendendo a palavra? É no culto de ensino, num curso de mulheres, num curso de homens, onde você vai aprender o quê? A palavra. Você vai aprender o quê? O propósito inicial. O que Deus tinha dado para Moisés. E que Moisés agora deu para Josué. Você vai aprender isso, mas você não vê os crentes aprendendo a palavra. Por quê? Porque o entretenimento ainda está mais forte no coração dos crentes do que a palavra de Deus. Então, essa palavra é para que nós não perdemos o foco, mas é um alerta para nós não perdermos o foco. Essa palavra não é, não perca o foco, é você está perdendo o foco. Acorda, volta. Porque se a gente for ver tudo isso aqui, irmãos, eu já cometi isso várias vezes. Eu já perdi o foco, eu já peguei atalho, eu já parei em lombada, eu já fiquei triste por qualquer palavra que me fala, por qualquer jeito que me olha. Já pensei muitas vezes em parar, em desistir. Já falei, não é comigo não. Ó Deus, por que o Senhor me escolheu, Jesus? Meu Deus, será que era para eu mesmo ser esposa do pastor Eduardo? Quantas vezes já pensei nisso? Então, essa palavra é para mim e é para você, porque eu tenho certeza que você já passou por alguma coisa daqui. Alguma coisa já passou na sua mente. E Deus está falando, está perdendo foco. Volta para o propósito inicial. Não deixa que essas coisas abalem você, a sua mente. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Eu já deixei a palavra. Está aqui. Onde é que você está errando? Hoje nós vivemos num momento de crente mimimi. Não pode fazer nada com o crente, que o crente já está desanimado, já está triste, querendo parar. Meu Deus, se esse crente estivesse lá com Josué, era o primeiro a morrer numa flechada. Quantas pessoas não morreram nas guerras? Quantas pessoas não deixaram as suas vidas ali para que Josué vencesse uma batalha? Estão com Cristo, eu creio nisso. Mas quantas pessoas não passaram por tudo isso? Para que a gente hoje tenha uma Bíblia aqui, perfeita, com todos os capítulos e versículos.
tão fácil para a gente aprender. Hoje nós temos livros, pessoas instruídas para nos ensinar, e nós aprendemos a ser crente de verdade, mas o entretenimento ainda é melhor. A gente ainda precisa de oba-oba, a gente ainda precisa de pessoas passando a mão, bonzinho, bonzinho, porque a gente não quer crescer, porque amadurecer dói, machuca, e aí desanima. É melhor parar, é melhor pegar um retorno. É melhor parar nessa pousada aqui e dar uma descansada. Só que vai chegar uma hora em que não dá mais. Vai chegar uma hora em que ele vai vir um alarido, como diz Mateus 25, né? Num alarido, num grito só. Lá vem o noivo. E aí eu quero ver. Se você estiver numa pousada descansando, ou parado numa lombada, ou pegando um atalho, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Propósito de Deus, nós estarmos firmes no Senhor. E para encerrar aqui, nessa caminhada, que parece ser uma caminhada tão difícil, com tantos atalhos, com tantas lombadas, com tantos declines, né? Declives, não sei se é a palavra certa, mas com tantas coisas que nos atrapalham nessa caminhada, tem bênção, sabia? Tem vitórias, tem alegria, irmãos. Olha aí para o rosto do seu irmão, dá um sorriso para ele. Você não sabe o que está passando no coração dele, mas ele está sorrindo. Mas ele está aqui. Ele poderia estar na casa dele, nessa chuvinha. Mas ele veio, pegou. Alguns pegaram até chuva no caminho, chegaram ensopadinho, que nem um pinguim. Mas vieram. Estão aqui com um sorrisinho no rosto. Só ele sabe o que ele está passando na casa dele, no serviço, no trabalho. Mas ele está aqui. Glória a Deus por isso, aprendendo mais do Senhor. Então, no caminho tem vitórias, tem bênçãos, tem alegria, tem cuidado de Deus, tem libertação, tem cura, tem unção, tem honra, tem restauração de lar, tem restauração de vida e tem salvação no caminho. No caminho tem tudo isso de bom. A gente precisa olhar para as coisas boas que o Senhor pode nos dar. Quem era que ia dar a vitória para Josué? Era Deus, e ele se agarrou em Deus. Era Deus, não tinha para onde correr. E ele pegou Deus, ele agarrou Deus. No meio das guerras, no meio de tantas coisas, ele tinha um sol que parou. E hoje nós falamos, o homem orou e o sol parou. Quem é que vai orar e o sol parar? Tem alguém aqui que pode fazer isso? Eu nem vou tentar. Mas olha que coisa maravilhosa. Que alegria que foi quando ele venceu essa batalha e todos os outros foram dançar e cantar com alegria porque eles venceram a batalha. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Abre para a gente, em nome de Jesus, aqui, para nós lermos. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todos aqueles que amam a Deus, eles obedecem. Se você ama, você obedece. Né? Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem e amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu. Então, dias difíceis vão existir. Mas até os dias difíceis vão cooperar para o bem se você amar a Deus. Eu amo esse versículo. Meu Deus, se eu estiver debaixo do propósito de Deus, se eu estiver caminhando na estrada que o Senhor colocou você para caminhar, porque não é só amar a Deus e obedecer. Você tem que estar debaixo do propósito. Às vezes você acha que você ama, que você obedece, mas você não está no propósito. Então você não ama e nem obedece. Uma coisa puxa a outra. Você ama, você obedece, você está andando na estrada. Tudo pode ocorrer. Pode ter morte, como eu falei, pode ter perca, pode ter ingratidão, pode se levantar contra você, mas tudo vai cooperar para o seu bem. Pode dar o giro que for, você vai sair ileso, você vai ser abençoado, você vai ser lapidado, você vai crescer, você vai amadurecer, vai ser para o seu bem. Amém? Pessoas vão ser abençoadas através da sua dor. Aleluia, Jesus. E agora a gente volta para encerrar em Josué capítulo 1 de novo. E nós vamos ler pausadamente o versículo 7, 8 e 9. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Josué capítulo 1. Para a gente encerrar.
Amém? 7, 8 e 9. Ó, agora que nós aprendemos tudo isso, agora a gente vai ler. E quando a gente aprende e lê, não parece que abre um leque na cabeça da gente? Parece que a gente falou, como eu não tinha pensado nisso. Vamos ver se vocês entendem agora lá. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido, será sábio. Amém? Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia, Jesus. Entenda que se você estiver na fornalha, mas se Deus está com você, então está tudo bem. Você está num poço fundo, né? Seus irmãos te jogaram lá dentro. Se Deus está com você, está tudo bem, irmãos. Você está numa cova cheio de leão. Se Deus está com você, está tudo bem. Armaram uma forca para você. Se Deus está com você, está tudo bem. Você está num palácio. Se Deus estiver com você, está tudo bem. É no bom, é no ruim, não importa. Se Deus estiver com você, está tudo bem. Mas para que Deus esteja com você, vocês têm que estar debaixo do propósito. Você não pode perder o foco, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos e fale com Deus. Peça para que o Senhor te ajude nessa jornada, nessa caminhada, que você consiga ter sabedoria, entendimento para ver o que vem dele e o que não vem dele. Aleluia, Jesus. Senhor Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Senhor, agora, Senhor, nós estamos debaixo do teu propósito. Nós cremos nisso, Pai. Estamos caminhando uma jornada, Senhor. Alguns estão no deserto, Pai. Outros estão num caminho difícil, Senhor. Outros estão num caminho bom, Senhor, de caminhada, Pai. Nós estamos em cada um num momento, Senhor, diferenciado das nossas vidas. Mas nós todos estamos caminhando, Senhor. Caminhando o caminho, Senhor, que nos é proposto, Pai. Ó, Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Estar debaixo das tuas mãos, Senhor, Deus querido. Cumprindo o teu propósito, Pai. Levando pessoas, Senhor, até o Senhor. Caminhando, Senhor, nessa caminhada, Senhor, falando de ti, Senhor. Pregando o evangelho, Senhor, Deus querido. Sendo cristãos de verdade, do nosso exemplo de vida, Pai, do nosso estilo de vida, Deus. Ó Deus querido, nós queremos fazer a tua vontade, Pai. E todas as distrações, Senhor, tudo que não venha de ti, Senhor, para nos atrapalhar, Senhor, para que nós possamos perder o foco, cair por terra em nome de Jesus, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha nos dar ânimo, Senhor, para prosseguir, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha nos dar força e coragem, Senhor, para continuar caminhando a nossa jornada de cristão nessa terra, Deus. Nos ensina, esteja conosco, porque, Senhor, nós vamos vencer, Pai, mas nós teremos a segurança. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém? Quantos foram abençoados aí por essa palavra? Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Foco, né? Firmes no propósito. Foco não podemos perder. Se perdeu, eu creio que você voltou nessa oração aí, para o foco, para o propósito de evangelizar, de edificar os irmãos. Nós vamos orar agora no final pela Ana Lúcia, Luzia, Camille, Lucas, Márcio, né, que é o pastor que a gente está orando sempre aí, Zelita, José, Dona Luzia, Flávio e amigos. E aí tem muito pedido de oração, né? Os irmãos estão lembrando, e a gente vai não estar orando só aqui, mas também colocar na nossa caixinha de oração daqui a pouco. A gente vai estar fechando aqui, encerrando o culto com essa oração e despedindo os irmãos. Lembrando, os amados, que nós temos, hoje é o último dia para você pedir, encomendar a sua agenda para Sentai. Coloca para nós aí as cores. Os irmãos alguns já pediram. Esse valor aí vai poder parcelar em 2 vezes, outubro e novembro, tá bom? As 3 cores que estão ali, né? Preta, vermelha e azul. O tema do ano que vem já está ali, né? O ano de 2026 vai ser o ano da unção, amém? Que você possa lembrar que você tem uma unção aí, né? Que despedaça o jugo e não pode negar essa unção, e a gente vai ser ministrado, mas ainda estamos na devoção, né? E nessa ordem, ixi, aí vai voar, hein? Esses papéis. Quem está com calor, diga amém. Amém. E aí Jesus está voltando, irmão. Vocês viram que esse dia estava frio, né? E aí a gente já está no final do ano, já está chegando 2026, né? Está aí a agenda já, então os dias estão sendo abreviados, né? A gente sempre fala isso, mas é uma verdade. Apocalipse fala que os dias seriam abreviados, e nós estamos aí correndo, né? A gente sabe que as distrações, então a gente tem que manter o foco. Jesus está voltando, e os irmãos que ainda não pediram, ainda dá tempo, tá bom? Hoje, manda lá mensagem no WhatsApp, eu falo aqui na igreja, a gente vai fazer o pedido amanhã. Até hoje só, depois não dá para pedir mais. Então, os irmãos vão pedir 2, vai levar para um amigo, vai dar para alguém abençoar, um abençoado, na sua abençoada missão de abençoar, aí está a hora, tá? A oportunidade. Nós temos também, essa semana, que já vai fechar esse mês de setembro, né? Nós temos a nossa agenda aí semanal. Amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, tem a oração aqui na igreja. Quem pode vir, né? Orar, buscar, clamar, os pedidos de oração também, está ali. Terça-feira nós também temos uma oração mais breve, mas antes, né, de começar o estudo, a gente tem 15 minutos de oração ali, o louvor e o estudo sistemático da palavra. Você que quer aprender a palavra, né, na teologia da comunhão, da mutualidade, teologia da mutualidade. E aí você tem a oportunidade de uns aos outros, que é o tema que nós estamos usando de mutualidade aqui, para aprender, né, para crescermos. Não tem como você ir para um curso teológico de médio básico ou bacharel se você não aprender os princípios aqui, né, na igreja local. Então, oportunidade para você que quer aprender a palavra, quer aprender sobre comunhão, né, sobre a teologia da mutualidade. Como a pastora falou, a gente precisa povoar esses cultos aí. Terça-feira, oportunidade, Escola Bíblica Dinâmica. Também, quinta-feira agora, convide alguém. Agora vai começar a época de chuva aí, não vai ser um empecilho. Chuva é bênção, amém? Está precisando chover, amém? Então você que veio lá fora água, mas aqui chuva de graça, chuva de unção, chuva de libertação, chuvas na sua vida, de não ser só um observador da chuva, mas um fazedor, como eu profetizei na vida dos irmãos domingo aí. Quem tomou posse aí, dá uma glória a Deus. Você não vai ser mais um observador só do vento, da chuva, das dificuldades. Você é um fazedor. Então, quinta-feira, propósito, evangelizar, edificar, oportunidade no culto de departamento, chama, convida. É o culto dirigido pela UFEBRAC, é isso, né? Já é o UFEBRAC, está passando rápido, né? E é o UFEBRAC que vai estar dirigindo, mas com toda a igreja aqui, louvando, adorando o Senhor.
Amém? Sexta-feira tem a tarde da bênção, os irmãos que conseguem chamar, convidar outras pessoas ou estar presente às 3 horas da tarde. E também nós temos aí o bate-papo aí da Jubrac no sábado, que já está marcado aí, vocês irmãos já sabem, né? E da Dobrac também no sábado, tá bom? Tem mais algum aviso? A gente está chegando agora o aniversário da Umasbrac, coloca aí para nós. E assim a gente vai, né? Acabou de passar o da Jubrac, agora o da Umasbrac. Está aí. Umasbrac. Mais forte. Os irmãos estão... Está mais forte, mais manso, né? Sempre falo. Mais humilde, mais pobre de espírito. Está aí o nosso banner, né? O tema, os homens celebrai, que é o ano da devoção, né? E eles estão aí com esse tema no Salmo. E esses 2 dias, 30 de outubro, que é uma quinta-feira, aproveitando o culto da quinta-feira aqui, e o 1º de novembro, que é um sábado, às 19 horas. Né? Lembrando que dia 2 de novembro é meu aniversário. Então não adianta ver quem que vocês vão se convidar aí para o dia 1º, e dia 2 tem que estar todo mundo aqui, né? Brincadeira. Os irmãos, às vezes convidam alguém para vir no sábado, né? Aí os irmãos, então não vou no domingo, aí vai esquecer que tem que orar pelo pastor no dia do aniversário, que vai ficar mais velho, né? E é o dia dos vivos, não é o dia dos mortos, né? Eu morri para o mundo e nasci para Jesus. Então os homens estão aí com essa festa, os irmãos já estão ensaiando, convidando, né? O Cláudio junto com o Umasbrac, né? Fazendo esse ótimo trabalho aí, evangelizando os homens, edificando. Então você que, né, tem a oportunidade de convidar alguém que não é crente também, esses congressos, esse aniversário é para isso, irmãos, para nós evangelizarmos, trazer, vamos lá para a festa na igreja, e a pessoa chega para a festa aqui, o Senhor toca nela, e ela vem pensando em bolo, alguma coisa, mas é uma festa diferente. E aí o Espírito Santo é que faz a obra. O não você já tem, só pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Amém? Vamos encerrar, tem mais, acho que acabou os avisos aí, se coloca em pé. Vamos orar por esses pedidos e já vamos estar encerrando o culto. Quem não tomou a ceia domingo passado, fica um pouquinho, tá bom? Você que estava enfermo, trabalhando, alguma situação, fica um pouquinho para você tomar a ceia, amém? E você está ministrado aí da ceia. Levante as mãos para cá, levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, cada pedido de oração, cada nome que foi colocado aqui, cada irmão, cada irmã, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado nessas vidas, nessas famílias. Ó Senhor, nós abençoamos, Pai, a casa deles, a vida deles, a mente, o coração, que eles não percam o foco. E se eles estão desfocados, ó Pai, que eles foquem em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Ó Deus, que são chamados segundo o propósito, que amam o Senhor, que possam amar cada vez mais. E aqui estão os amados também que ouviram essa palavra e agora vão colocar em prática. Repreendemos todo inimigo, ó Pai, que tenta roubar essa semente para que ela não produza, mas que na vida dos irmãos, essa semente que é a palavra de Deus, encontre terra fértil, produza, Pai, ó Deus, a Tua palavra na vida deles e assim possam mudar reações, ações, Senhor, e assim pela vida do Senhor que foi ministrada aqui. Assim nós te agradecemos e profetizamos uma semana de bênção, uma semana de foco, uma semana de longe de nós toda procrastinação e assim possamos continuar vivendo em novidade de vida. Te agradecemos pela vida dos irmãos e assim, Senhor, já declaramos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.